E isso acontece direto, né? Direto. Só que a palavra de Deus, ela é clara. Ela manda a gente julgar, né? Manda julgar a profecia. Sim. Julga a profecia. Não vê se é de Deus ou se não é. E nem o pessoal fala assim, você não pode julgar. Né? Não pode... A Bíblia manda a gente julgar a profecia. Entende? Então, assim, sempre existiu isso, né? Desde quando surgiu o movimento pentecostal. E eu digo para você, não vai parar por aí. Vai continuar. E vai continuar por quê? Porque ainda tem gente que não busca o conhecimento e ainda se submete a esse tipo de palavra. Então, sempre que tiver gente procurando, vai ter gente para entregar coisas desastrosas. E no final das contas, quem mais é impactado com isso é o reino de Deus. É o reino de Deus. Por isso que hoje eu passei muito tempo me movendo somente em curas, libertações, milagres. E na questão da revelação, eu sempre ficava com o pé atrás. Apóstolo, então, você estava falando agora há pouco, e até depois vou preparar uma pergunta disso, que Deus te dá a palavra específica para a pessoa, uma palavra profecia, tá? E algo que eu não via muito. Uhum. Mas você ficava um pé atrás por quê? Com medo de não acontecer? Com medo de julgamento? Qual era o receio? Não. Vamos lá. Eu tenho muito temor a Deus. O senhor já viu eu ministrando em igrejas, em lugares, e quem me vê ministrando vai ver que é o seguinte. Eu vou lá, ministro milagres. O povo chega a vomitar câncer, vomitar sangue, vomitar bicho, né? Vomitar prego, vomita umas coisas. É curado. Já ministrar pessoas que chegou de cadeira de roda, levanta a cadeira de roda, larga a cadeira de roda lá e vai andando para casa. Surdos voltam a ouvir, cegos voltam a enxergar. Mas você raramente vai ver, quando termina o culto, eu vou lá e chamo o pessoal para pegar depoimento, testemunho. Eu não faço isso na igreja. Eu falo assim, ó, agora vai e avisa para todo mundo que Jesus te curou e nem fala meu nome. Eu não faço isso porque eu não quero gerar idolatria. Eu tenho muito temor em relação a isso. E, por exemplo, a revelação, se mover em revelação, eu sempre tive isso desde muito cedo. Desde quando o profeta começou a se mover lá em 2014, eu comecei a receber muitas palavras de revelação muito precisa mesmo. E essa semana a gente colocou até lá na mentoria, você viu? Né, no grupo da mentoria, um vídeo. Eu fui ministrar num lugar e o Senhor me deu o nome da avó, o nome da avó, da pessoa, e até o que a pessoa estava pensando na hora, a oração que a pessoa estava fazendo. E era um problema de maldição que foi gerado lá na avó dela. E aí eu trouxe o nome. E aí todo mundo perguntou, mas por que você não faz isso todo o tempo, rapaz? E aí eu tive pessoas que chegou para mim e falou assim, cara, se você começa a ministrar dessa forma, daqui a pouco você tem multidões te seguindo. Eu falei, quem disse que eu quero isso? Não é isso que eu busco. Não é isso que eu busco. Não é isso que eu busco. E aí entra aquelas coisas. Ó, e aí quando o legal quando a gente começa a falar da unção profética é que ela desce, né? Ela vem. Posso fazer uma pergunta pro senhor? Pode. Posso? O senhor tem mais proximidade com a família da sua mãe, da parte da sua mãe ou da parte do seu pai? Da minha mãe. Assim, meu pai é que eles eram primo, né? Mas de qualquer jeito, as irmãs da minha mãe, né? Eles eram primos? Eles eram primo. Entendi. Então por isso que colocaram o seu nome igual ao nome do seu pai. Igual ao do meu pai. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu quero que o senhor me diga quem é Risalva. Salva a minha avó por parte de pai, que já foi uns 2 anos atrás, foi pro céu. Ela faleceu? É. Como era seu relacionamento com ela? Como ela morava lá no Maranhão, foi pouco, né? Que aí ela veio morar em São Paulo, não vão dizer que foi muito íntimo igual a avó materna. Ela é maranhense? Ela é maranhense. Que legal. Imperatriz do Maranhão. Tinha como eu saber o nome dela? Não. Nunca nem falei.
Senhor é maravilhoso. O que acontece? Então, mas aí que tá. Você recebe essas revelações e não fala por quê. Não, eu vou falar agora. O que acontece? O Senhor, ele me mostra... Não no meu caso. Tô falando nos outros. Às vezes você se guarda ou nunca guardou. Ah, não, você fala dos outros? Quando eu recebo a revelação? Você fala. Não, quando eu sempre recebo, mas eu só vou falar quando o Senhor manda. Só na hora que o Senhor fala assim, diga pra ele. E aí eu vou falar. E nem agora, desse unção profética, o Senhor falou, me deu o nome. Eu nem sabia que até agora eu não sabia. Se o Senhor não tivesse me falado que você tem o mesmo nome do seu pai, eu não teria sabido, não sabia, porque o Senhor nunca tinha me falado isso. E aí o Senhor me falou que o seu nome é o mesmo nome do seu pai, que muda é o Júnior, né? É Júnior. E aí ele me deu o nome da sua avó. Agora, por isso que eu perguntei, quem é Risalvo? Porque ele me mostra lá atrás, né? Uma família bem tradicional, rígida ao extremo, e mostra o sofrimento que ela passou. E algumas crenças que foram geradas na vida dela, que perpetuaram e vieram de geração em geração e veio refletir na sua vida hoje. Algumas situações que você vive hoje foi por causa de palavras que lançaram sobre a vida dela lá, que veio refletir aqui. Ela teve sérios problemas de pessoas fazendo feitiçaria para ela, contra ela, para que ela, às vezes por inveja, e queira ou não, isso daí perpetuou por gerações. Mas todas as vezes que o Senhor ele traz uma revelação, nunca é à toa. Deixa eu falar um negócio para você que está me assistindo. A revelação que o Senhor traz nunca é à toa. Nunca é só para dizer que sabe. Toda a revelação que vem, ela vem com a solução do problema. Dá sua mão aqui. Deus, eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E diante desse lugar, Senhor, diante da Tua unção profética, eu quero declarar que todos os atos, feitiçarias, macumbarias, sendo consciente ou não, que foram feitos lá atrás, há 3 gerações, que ela venha a ser tirada, quebrada, anulada, em nome de Jesus. Que a partir de hoje seja um novo tempo, uma nova vida sobre a vida do teu filho. Que a descendência dele não sofra pelo pecado cometido pelos antepassados. Que ele nunca mais coma do fruto que nem foi ele que plantou. E em nome de Jesus, pela autoridade que me é concedida, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua geração, eu abençoo, porque a palavra de Deus diz que o homem bom deixa a herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos. E em nome de Jesus, que venha uma boa herança, que venha um tempo de prosperidade sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu recebo a glória. Voltar a ser arrebatado. E o apóstolo fala assim, é para todo mundo isso? Esse nível de revelação, de visões, para todo crente? É para todo mundo. É para todo crente. Na verdade, pastor, é assim, ó. Toda criança nasceu com os sentidos abertos. Sabia disso? Não. Pois é. Toda criança nasceu com os sentidos abertos. Sim, senhor, eu falo. O senhor está me lembrando que eu comecei um assunto e não terminei. Toda criança nasce com os sentidos abertos. E tem a ver com essa pergunta. Você começou perguntando sobre o ninho das águias, o treinamento e tal. E aí eu vim falando sobre isso. E aí você perguntou se é para todo mundo. É para todo mundo. Veja bem. Uma das coisas que eu mais recebo, dos ataques que eu mais recebo nas mídias sociais, sabe o que é? Pronto. Treinamento de dons. Escola de unção. Isso não existe. Escola profética, escola de não sei o quê, e o pessoal começa a combater, bater. Sabe quando você tem uma hora que você está cheio? E aí ontem eu abri o Instagram e tava lá um pastor, entrou lá e falou besteira, comentou o meu post. Aí eu fui e comentei embaixo. Eu falei assim, qual é a dificuldade para você entender que curso, ensinamento, treinamento, estudo
São palavras que têm o mesmo teor. É a mesma coisa. Eu falar, ó, entra no meu curso, vem estudar comigo, é a mesma coisa que eu estou dizendo. Não é? Qual é o problema para entender isso? Aí eu perguntei, na sua igreja tem escola bíblica dominical? O que é uma escola bíblica dominical? Não é um estudo no domingo? Ou não é um curso? Geralmente as escolas bíblicas dominicais, elas seguem o quê? Um método de ensino bíblico. E é um curso. Falo, tá, qual é o problema com isso? Aí eu dei uma. Eu falei, se você não consegue identificar a diferença de uma palavra para outra, como é que você consegue ensinar o povo da sua igreja? Misericórdia. Eu oro a Deus porque o Senhor arrume outro pastor para essas ovelhas, porque você não serve. Eu falei assim, fui meio, né, faca na caveira. Por que eu digo isso? Porque assim, se você olhar a história, você vai ver que Ana, todo mundo conhece a história de Ana. Ana, ela estava querendo um filho e Deus queria um profeta, todo mundo conhece. Deus queria um profeta, Ana queria um filho. Ana fala para Deus, fala assim, Senhor, me dê um filho, eu te dou um profeta. Eu devolvo ele para você treinar, para ele te servir todo o tempo. Aí a Bíblia diz que quando Ana desmamou e tal, foi entregar, leva o menino lá para Eli. O que Samuel foi fazer na casa de Eli? Aprender. Se você observar o contexto, o conceito geral, Samuel foi o pioneiro da escola profética na Bíblia. Foi através dele que outros profetas surgiram pós. Né? Eles eram treinados, eram os profetas que andavam juntos. Começou com ele ali. Então, e ele era levado lá para quê? Não era para mostrar como é que se vestia. A comunicação, porque tem que falar assim, não é isso. O que eles ensinavam na escola profética? Relacionamento com Deus. Relacionamento. Se você observar, e aonde é que começa? Preste atenção nisso. Você vai entender como toda criança nasce com os sentidos abertos. A Bíblia diz que um dia chegou, tá lá Samuel, tranquilo e calmo, indo dormir. E aí ele escuta uma voz dizendo, Samuel. Aí ele vai lá onde Eli fala assim, o senhor me chamou? Não, te chamei não. Ele volta para dormir. Samuel, o senhor me chamou? Não, vai dormir. Vai a terceira vez. O senhor me chamou? Não, já falei que não. Mas estou ouvindo você me chamar. Aí ele fala assim, como é essa voz? Toda vez que te chamarem agora, se responde assim. Fala, Senhor, pois o teu servo te escuta, te ouve. Não é? Samuel ouviu. Samuel estava com os sentidos abertos já para ouvir Deus. Só que o ouvido dele não estava treinado para isso. A Bíblia diz em Jó 33,14, diz assim, ora o homem, ou melhor, ora Deus fala com o homem 1 ou 2 vezes ao dia, porém o homem não está atento à voz de Deus. Ou seja, Deus fala conosco, mas os nossos ouvidos não são treinados para isso. Então, o que Samuel foi fazer na escola profética? O que Samuel foi fazer ali com Eli? Foi aprender a entender a movimentação do plano espiritual, de como Deus fala com o homem.